Livros bons que podem dar excelentes filmes de ficções científicas. O primeiro livro excelente é O Brasileiro. Paralelos, de Leonardo Alckmin. É uma trama que envolve o leitor através de discussões sobre o existencialismo, criação do universo e física. Através dos capítulos narrados pelo Alexandre temos a visão mundo-terreno, seus últimos momentos e seu desentendimento com Vitor. A linguagem usada por Alexandre é uma linguagem incrível. Ele é um adolescente cercado por uma situação inexplicável e absorvendo novas informações, então é de se esperar alguns palavrões. Gêmeos num acidente de ônibus. Um morre, mas pelo plano divino, o outro é que deveria ter morrido. Isso cria um desequilíbrio nas leis universais. A história se desenrola, alternando entre os acontecimentos na Terra, com o gêmeo que deveria ter morrido, e no outro plano, com o gêmeo que deveria ter sobrevivido. Separados. Só um de nós parecia estar protegido, essa era a questão. Neste acidente, algo saiu do controle de Ceteus, uma espécie de anjo da guarda. Um guardador de almas, por assim dizer. Quem deveria ter morrido era o Vitor e não Alexandre. Este acontecimento causa um desequilíbrio no cosmos. E este desequilíbrio terá que ser resolvido. Ainda no plano terreno vamos conhecer a mãe dos gêmeos, seu amigo Gilson e a repórter Ana Beatriz. Esses três personagens discutem com o leitor a noção de perda, de corrigir os erros cometidos, de ambição e também de perdão. São personagens complexos, repletos de dor e questionamentos. Como aceitar de maneira tranquila uma perda tão abrupta? Quando o universo erra, como corrigir esse erro e colocar no eixo toda a existência? Alguns capítulos são narrados por Quenon, um paralelo e pelo conselheiro. Quenon é um paralelo que ainda se prende a emoções, debatendo internamente sobre suas tarefas e sobre como foi elaborada a cadeia hierárquica. Os paralelos interagiam no universo subatômico da matéria comum, mas nunca, jamais, deviam interagir com a exótica matéria humana. Temos também Imar um paralelo da colônia de suspensão que de certa forma é a personificação da compaixão entre os paralelos. Sempre disposta a escutar e tentar orientar, é com quem o Alexandre irá contar em esse outro plano. Um dos pontos positivos da trama é observar que os personagens desse outro plano também possuem sentimentos, demonstrações de raiva, inveja, afeto, ódio, compaixão, apesar de serem vistos como mais evoluídos que os seres humanos. O modo como o autor liga os personagens dos dois planos, seus passados, seus futuros, suas ações e pensamentos levam o leitor a refletir do início ao fim do livro. A trama possui um conteúdo complexo. É uma leitura densa, se engana quem acha que o livro vai para o campo espírita ou religião católica, o livro vai em uma pegada mais científica de escrever a existência. Outro livro excelente que daria uma ótima adaptação é O Brasileiro. 18 de Escorpião, livro de Alexei Dodsworth. A primeira parte o livro narra a jornada de Arthur, que protagonista ideal para representar os jovens brasileiros, um jovem estudante de história que é atormentado por uma doença que todos os médicos falham em diagnosticar, mas que se manifesta por súbitos surtos de dor. Assim como ele, vemos alguns outros jovens problemáticos como Martim e Lorena. Também possuem uma condição que os levará a se envolver na trama principal do livro. Fala da descoberta de uma estrela gêmea do Sol da Terra e descreve a vida sofrida de paranormais confundidos com doentes mentais. Uma dupla formada por um homem e uma mulher entram em contato com estes ditos doentes, os convidando para participar de um experimento social numa comunidade alternativa no meio de uma floresta. A primeira parte é muito interessante, apresenta alguns fatos científicos curiosos e expõe algumas críticas sociais, como o racismo presente na sociedade, a violência sexual praticada dentro da própria família e o preconceito contra pessoas com distúrbios psiquiátricos. A segunda parte, Terra Prometida, Noite Proibida, conta a história destes paranormais já inseridos na comunidade alternativa, e apresenta um mistério que a maior parte das pessoas parece não ligar, mas que torna a comunidade no mínimo esquisita. O leitor é apresentado algumas pistas. A participação de personagens indígenas é excelente. O personagem Acauã, o xamã, é excelente e um ótimo contraste para o manipulador Ravi Chandrasekhar. A terceira parte, Limite de Chandrasekhar, é fantástica. É quando a ação toma forma,
e conhecemos o vilão da história, mas nem sei dizer se ele é mesmo um vilão ou se é mais alguém digno de pena. O autor, de quebra, apresenta um problema filosófico com seu vilão. O mal existe, ou resulta das circunstâncias? Há também outros questionamentos interessantes. Somos capazes de controlar tudo? A inteligência, mesmo avançada, nos torna realmente poderosos? Esse livro tem uma reviravolta à la Planeta dos Macacos, que no cinema teria que ser mudado, sem dizer a parte hard da ficção científica estilo Asimov. E trouxe um conceito sobre uma espécie de bactéria que se alimenta de concreto, entre outras partes curiosas do livro. O terceiro filme da minha lista provavelmente logo será adaptado a cinema ou série, pois se trata de uma história mais divertida e doida que o leitor irá ler de todos os livros lido por ele. E por seu autor já ter sucesso na estelona como Tropas Estelares. O livro A Desagradável Profissão de Jonathan Wade, de Robert A. Heinlein, em 1942, sob pseudônimo de John Riverside. Não irei falar muito sobre o livro, mas para o espectador ter uma ideia, imagine se você detetive trabalhando com sua esposa. E certo dia aparece em seu escritório, um homem te pagando para saber aonde trabalha? E do nada o casal aceita a divertida e aparente tarefa fácil de ganhar dinheiro, mas se depara com algo assombroso. O livro te convida a não parar de ler, e saber logo o final, que é compatível com o enredo. E na minha cabeça o que mais chamou a atenção foi a cena mental que criei do livro onde os investigadores cada qual se propõe a segui-lo. E numa época sem celular o casal se vê em uma situação inusitada onde cada um está seguindo o águia ou dois o águia em pontos diferentes da cidade ao mesmo tempo. O livro é desse nível de fantasia ou ficção científica, nas telonas teria que ser bem adaptado pois é uma das partes do livro mais engraçada e surpreendente. Esses livros têm leituras fáceis, divertida, temas complexo, confesso, porém interessante, já que vivemos momentos de escassez nos cinemas de bons roteiros e histórias. São livros prontos com a receita do sucesso, só falta boa produção tanto aqui no Brasil como lá fora. Lembre-se, deixa seu like e se inscreva aí. Muito obrigado.